Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, senhores que aqui nos assistem através da TV Câmara, em suas casas. Bom dia, o pessoal do plenário. O assunto que me traz hoje aqui à tribuna não é diferente da pauta que, com certeza, nós iremos, posterior a essa sessão ordinária, discutirmos aqui no nosso plenário. Veja bem, dando uma pequena pincelada a respeito do que está acontecendo nesse momento, a gente vê tanta situação no Senado quanto na Assembleia, temos duas camadas de funcionários. Tem os funcionários normais lá, empregados de carreira, e temos o pessoal terceirizados. E é uma discriminação brusca entre um funcionário empregado normal, com todo o seu direito, e um terceirizado. Mas o assunto que me traz aqui, nessa manhã na tribuna, eu quero falar realmente sobre a situação do momento e que vem acontecendo há muito tempo. É o abandono do idoso. Então, na verdade, eu queria fazer uma pequena demonstração, uma pequena comparação para ver o que acontece no nosso Brasil, maravilhoso Brasil, e o que acontece nos países vizinhos, como na China, no Japão. Por exemplo, lá na China, ser idoso é um privilégio, é uma dádiva. No Brasil, é um castigo. Tá, inclusive, eu posso dizer que é uma epopeia. Lá no Oriente, no Japão, na China, lá a velhice é sinônimo de sabedoria e respeito. Tanto a família e o Estado e a sociedade reverenciam e cuidam de seus anciões, recompensando-os pelos anos de trabalho e sacrifício em benefício do país. No momento aqui no Brasil, temos passando por uma situação real, onde a nossa presidente, Dilma Rousseff, em conluio com o presidente da Câmara de Deputados, Eduardo Cunha, deu mais uma prova de inquestionável desrespeito aos 23 milhões de brasileiros da terceira idade, tratando-os igual a objetos descartáveis, ao apresentar a medida provisória sobre a política do reajuste do salário mínimo para o período de 2016 a 2019. Nesse momento, ela esbofeteou os 6 milhões de aposentados que ganham acima de um salário. Ela esqueceu de determinar um novo percentual de reajuste à categoria. Hoje, baseado na variação da inflação, sabe-se, com a atual política de aumento, a cada ano que passa, aos aposentados, perde um pedaço dos seus proventos para a inflação, vendo diminuir paulatina e gradativamente seu poder de compra. Por consequência, extingue-se a qualidade de vida e o mínimo de dignidade conquistado por uma vida de trabalho. Sem a MP do governo, se a MP do governo não for mudada pelo parlamento, o governo ficará à vontade para saquear o já minguado benefício dos aposentados, relegando-os à situação de miséria. É o caminho que estamos indo, para a vala do salário mínimo. Vulnerabilidade social
E não é isso que prega o Estatuto do Idoso. Na realidade, o Estatuto foi aprovado em setembro de 2003, justamente no governo do ex-presidente Lula. A lei estabelece uma série de direitos aos maiores de 60 anos, no sentido de proporcionar-lhes uma velhice decente, tranquila e feliz sob a proteção do Estado, da família e da sociedade. Infelizmente, a prática desmente a teoria. Fatos diários de desrespeito ao idoso, como descaso do governo para com os aposentados, atestam que ele é tratado feito uma pária, largado à própria sorte. E é triste, é lamentável, mas não se pode esconder a realidade ao inverso. É preciso tirá-la da obscurantismo e discuti-la à luz do dia, sem meias verdade e falsos poder, jamais sobre o estudo da hipocrisia, o escudo da hipocrisia e da demagogia. Então, pessoal, o que eu estou falando nesse momento é uma realidade que vem passando de governos após governos, que, infelizmente, o nosso trabalhador de outrora, que contribuiu muito para que esse país chegasse aonde está no momento, ele no governos recentes, governo Fernando Henrique, em 8 anos, conseguiu tirar do trabalhador 25% do aposentado. No governo Lula, no mesmo período, nos 8 anos, eles conseguiram tirar mais 48%. Então, vejam a barbaridade da realidade. E o momento que nós estamos enfrentando, com essas paradas, para chamar a atenção da população, que, infelizmente, não estamos acostumados, né, demonstrar o nosso descontentamento. Eu falei aqui de milhões e milhões de aposentados, né? Olha a força desse país. Só na cidade de Pelotas nós temos 65 mil aposentados. Isso nós podemos dizer o seguinte: 65 mil aposentados multiplicando por 3 de uma família, se nós quiséssemos os aposentados, nós poderíamos ter aqui no parlamento os 21 vereadores votado pelos aposentados, que quisesse, os aposentados mandariam aqui dentro, e o prefeito, pelo número que nós temos de eleitores. Mas a realidade é bem diferente. Infelizmente, os nossos aposentados, às vezes, acreditam até na nossa política e ficam omissos a essa situação, e essa é uma realidade que nós enfrentamos no dia a dia. Eu gostaria, nesse momento, eu acho que o assunto é pertinente, se o presidente permitir, eu gostaria de dar uma parte aqui, o vereador Rafael Amaral. Meu amigo Salvador, primeiro, dá parabéns ao senhor. E essa casa reconhece, e acho que a população também reconhece, a importância de ter um homem de verdade que defende os aposentados, não com interesses só políticos, como nós vemos no Brasil afora, mas que defende a identidade do aposentado. E o senhor está de parabéns. Na verdade, 60 mil aposentados, 65 mil. 65 mil é maior do que a metade dos municípios gaúchos do Rio Grande do Sul, só de aposentados, que tem em Pelotas. Então, na verdade, nós temos que ter uma visão diferente, uma população que muitas vezes, o senhor sabe melhor que qualquer um, que chega a ser o arrimo de família, que sustenta os filhos e os netos. E o senhor sabe qual é o dia a dia e a dificuldade que os aposentados têm. E aqui o senhor tem grandes parceiros. Parabéns pela sua luta. Muito obrigado, vereador Rafael Amaral. Agradeço a oportunidade e eu acho que o assunto é bastante relevante, porque hoje não é só a situação do próprio governo. Veja bem,
pela própria situação miserável que o aposentado está caindo na vala do salário mínimo, ele se obriga a ter que recorrer a empréstimos. E esses empréstimos tem muitos lados, o empréstimo normal, depois cria o empréstimo consignado, e ele vai se afogando cada vez mais, e realmente a situação vai ficando difícil, né? Infelizmente, nós estamos tratando do Brasil, e o Brasil para nós que é importante, e principalmente da cidade de Pelotas, onde nós vivemos. Quero agradecer essa oportunidade e até um próximo encontro. Obrigado.